Olha, talvez a questão que mais defina a nossa era seja simplesmente a da sobrevivência. Uma análise recente argumenta que a resposta para isso está na forma como a gente repensa a nossa economia. É sobre isso que vamos conversar hoje, conectando os pontos entre capitalismo, o colapso ambiental e o que está em jogo na COP30. Nossa última chance. O colapso ambiental já começou. A análise que a gente vai ver aqui hoje, ela já parte dessa afirmação. E perceba, isso não é um aviso sobre o futuro, mas uma constatação sobre o que já está acontecendo. É com esse senso de urgência que a discussão toda começa. Mas o que significa esse colapso na prática, no nosso dia a dia? A primeira parte dessa análise busca justamente isso. Tornar essa ideia que parece tão abstrata em algo bem concreto, mostrando onde o problema já é uma realidade visível. E para começar, o foco vai para o Brasil. Por quê? Porque sendo um dos gigantes mundiais na exportação de produtos como carne e soja, o país acaba sendo um exemplo perfeito da escala e do impacto do nosso sistema de produção atual. E esse slide aqui ilustra o contraste de uma forma bem clara, né? De um lado a gente tem a lógica do mercado, crescimento, demanda, lucro, exportação. Do outro lado, o custo que não aparece na etiqueta de preço. Um custo ecológico devastador que, segundo a análise, a gente já está pagando. E as consequências diretas desse modelo são bem claras. Primeiro, as emissões de metano, que é um gás de efeito estufa potentíssimo. Mas o problema vai além. Essa produção em massa cria mercados sem diversidade nenhuma e causa um desequilíbrio ecológico gigantesco no campo. E talvez o mais grave, tudo isso acontece com pouquíssimo controle de verdade. Ok, mas até aqui a gente está falando dos sintomas, certo? A análise vai mais a fundo. Ela tenta conectar esses problemas todos com uma causa raiz, a própria lógica do nosso sistema econômico, o capitalismo. E para a gente entender essa conexão, a análise traz um conceito-chave: a lógica do excesso. A ideia aqui é que o sistema não produz para atender necessidades reais, mas sim para maximizar o lucro imediato, num ciclo que parece infinito e que simplesmente ignora que o planeta tem limites. E essa frase aqui ilustra o paradoxo que a gente vive. O que as métricas econômicas que a gente usa hoje chamam de sucesso, mais produção, mais crescimento, mais exportação, é, na verdade, um passo a mais em direção ao colapso ambiental e também social. A crítica aqui fica ainda mais profunda, argumentando que a exploração só mudou de cara. As correntes hoje não são mais de ferro, mas sim financeiras, salários baixos e dívidas que nos forçam a continuar participando desse ciclo de consumo que alimenta a mesma máquina que degrada o planeta. Bom, mas como foi que a gente chegou nesse ponto? Para dar um contexto, a análise faz um panorama histórico bem rápido. A crise de hoje não surgiu do nada. Ela é, na verdade, uma aceleração de tendências que vem de muito, muito tempo. Pensa só. A gente saiu de trocas locais simples, passou por rotas comerciais globais, como a Rota da Seda, pela colonização, pela Revolução Industrial e, mais recentemente, pela globalização. Cada um desses passos aumentou a escala e a velocidade da produção e do consumo. E hoje, a COP30 aparece nessa linha do tempo como um ponto de virada, um momento em que a gente é forçado a repensar todo esse legado. Mas o interessante é que essa análise não fica só no diagnóstico do problema, sabe? Ela dedica uma parte bem grande a propor um caminho para seguir, um verdadeiro plano de sobrevivência, com medidas bem concretas. E esse plano se apoia em 4 pilares que estão todos interligados. Primeiro, uma regulação muito mais rígida. Segundo, um redesenho radical dos produtos que a gente consome. Terceiro, garantir uma transição justa para os trabalhadores. E, por último, criar uma nova lógica econômica. É uma abordagem bem completa, e a gente vai ver cada um desses pontos. O primeiro pilar, então, é sobre poder. A proposta é criar um órgão regulador que seja de fato independente, protegido de interesses políticos e econômicos, com autoridade real para frear a produção excessiva e impor consequências de verdade para quem não cumprir as metas ambientais. O segundo pilar ataca de frente a cultura do descartável. Sabe aquela história de que celular, carro, eletrodoméstico, tudo hoje é feito para quebrar logo? A ideia aqui é mudar a regra do jogo. A lei passaria a exigir que os produtos fossem feitos para durar, para serem consertados, e que o fabricante fosse responsável por ele do começo ao fim da sua vida útil. Claro, uma mudança desse tamanho mexe com a vida de muita gente, né? E é aí que entra o terceiro pilar, que foca no fator humano. A transição para uma economia verde não pode deixar um rastro de desemprego. Por isso, a análise propõe um modelo com requalificação profissional, fundos e parcerias para garantir que ninguém seja deixado para trás nesse processo. Tá, mas e o dinheiro para fazer tudo isso acontecer? Aqui a análise aponta para uma ideia geopolítica bem ousada, a criação de uma moeda comum entre os países do BRICS.
A ideia seria usar o poder financeiro desses países juntos para direcionar investimentos gigantescos na transição energética e finalmente começar a abandonar o petróleo de vez. E no fim das contas, tudo isso nos traz de volta para o ponto de partida, a urgência. A análise conclui que na COP30, a humanidade está diante de uma escolha final, uma escolha que não dá mais para adiar. E a análise é bem direta nesse ponto. O tempo de evitar o dano já passou. Muitos estragos são permanentes. O objetivo agora é conter a crise. É impedir que o colapso de um sistema saia arrastando todos os outros, como se fosse uma fileira de dominós caindo. E para mostrar como as nossas prioridades globais estão, digamos um pouco bagunçadas, a análise traz este número. A gente gasta trilhões de dólares com guerras e satélites, enquanto as necessidades mais básicas do planeta e das pessoas são ignoradas. O argumento é que os recursos existem, eles só estão sendo usados da forma errada. E no final, a gente fica com essa pergunta, que na verdade resume toda a discussão: lucro ou vida? A escolha parece óbvia. A verdadeira questão que fica no ar é se, como sociedade, nós teremos a coragem de agir de acordo com essa resposta.